Bem-vindos à Vida dos Outros, uma produção da União das Misericórdias Portuguesas. A cada 3 segundos há mais uma pessoa no mundo com diagnóstico de demência. São já 50 milhões de doentes, número que deverá triplicar em 2050. Em Portugal estimam-se 153 mil pessoas com esta patologia. A demência é uma doença progressiva que provoca um déficit cognitivo global, perda de autonomia e funcionalidade, e todos os seus tipos resultam da disfunção e da lenta morte das células cerebrais. Os sinais que identificam as demências são perda de memória, dificuldade em planear ou resolver problemas, dificuldade em executar tarefas familiares, desorientação temporal e espacial, dificuldade em perceber imagens e relações espaciais, problemas de linguagem, trocar o lugar das coisas, discernimento fraco ou diminuído, afastamento do trabalho e da vida social, alterações de humor, personalidade e comportamento. Comunicar com uma pessoa com demência pode ser um desafio, mas a diminuição da comunicação verbal não significa que a consciência diminuiu. Como ajudar? Chame sempre a pessoa pelo nome, mantenha um bom contacto visual frente a frente, fale devagar e use frases curtas e simples. Seja específico, use o nome da pessoa ou objeto em vez de isto ou eles. Aguarde com paciência pela resposta à sua pergunta. Repita sempre a sua pergunta exatamente da mesma maneira. Evite discussões. Não teste a memória da pessoa com demência. Elimine a frase "não se lembra" do seu vocabulário. Se estiver a ajudar nos cuidados pessoais, diga o que está a fazer passo a passo. Mantenha o tom de voz baixo e agradável. Mantenha uma expressão facial calorosa e acolhedora. Use linguagem não verbal, um toque reconfortante, um sorriso, uma demonstração de afeto. Por isso, compreensão e paciência, assim como indicações claras e um tom de voz atencioso e determinado, são fundamentais no relacionamento com pessoas com demência. A Unidade de Cuidados Continuados Bento XVI foi pensada e desenhada para receber utentes com demência. Descrita como unidade modelo, nasceu em 2013 também para isso, ser um polo de irradiação de conhecimento no tratamento de demências. Este triângulo é uma unidade de cuidados continuados nos arredores de Fátima. É uma casa especial que tomou o nome de um Papa que resignou das suas funções sem resignar da sua vida. No interior desta forma arquitetónica pouco habitual, há muitas vidas esquecidas de si próprias, pessoas concretas a quem a demência roubou a noção do real. A forma triangular foi desenhada para permitir aos utentes uma deambulação terapêutica e relaxante. Um utente com demência que tem necessidade de deambular pode deambular, andar à vontade pela unidade, sem nunca encontrar um obstáculo que lhe diz que tem que voltar para trás e fica ali muito ansioso porque encontra uma porta ou uma parede e, portanto, o facto de ser triangular permite que ele ande sempre em redor da unidade. A unidade tem um jardim no meio, o que também lhe dá uma luz e uma abertura maior. Em cada vértice deste corredor foi estabelecido um local de trabalho técnico, a partir do qual os colaboradores podem controlar todos os quartos, sem deixarem de executar as suas tarefas normais. Cada área do edifício tem portas codificadas, garantindo a adequada segurança a pessoas sem autonomia. As superfícies de vidro são baças para não proporcionarem reflexos que assustem ou perturbem utentes confusos. O chão dos quartos é da mesma cor do piso dos corredores, para não haver alterações cromáticas percepcionadas como obstáculos. Utentes com demência, temos partido do princípio que são utentes que, a nível geral, podem não ter a percepção do que se passa à volta deles, em termos de... têm alterações cognitivas, podem ter alterações comportamentais também, e temos de ter atenção a isso, ao mínimo estímulo verbal, ao toque, podem reagir de forma mais, nós dizemos reatividade em termos técnicos, mas podem reagir de forma agressiva, verbalmente e até física. A dança é uma atividade com grande valor na redução do stress e na estimulação emocional. Os tempos de ginásio são também uma componente essencial do bem-estar físico,
porque recuperam funções e proporcionam maior resistência. A sala de Snoezelen tem como objetivo a estimulação sensorial e a diminuição da ansiedade. Nós não estamos nem vamos curar, conseguimos por vezes atrasar um pouco ou estabilizar, mas isso não significa que a pessoa não está a piorar. Significa que está com uma melhor qualidade de vida e que está a conseguir lidar melhor, está a conseguir sofrer menos, eventualmente, também muitas das vezes. E sentir-se alegre connosco, enfim, isso é ótimo quando conseguimos, não é? O Café das Memórias é uma das muitas atividades pensadas para retardar a perda de recordações, mantendo a máxima ligação da pessoa à corrente da vida normal. Nas atividades que desenvolvemos, um dos nossos objetivos é sempre promover o melhor possível a participação e a envolvência da pessoa, dando-lhe toda a ajuda necessária, mas só a necessária, ou seja, não substituindo a pessoa para que ela possa ser o mais autónoma possível, seja na marcha, seja no autocuidado, seja na escrita. A Unidade Bento XVI pretende dar resposta às especificidades e necessidades das pessoas com demência e ser o núcleo de formação e radiação de conhecimento no tratamento dessas doenças degenerativas. Os cuidados de higiene, como o banho ou a barba, são momentos críticos e exigentes para todos. A equipa técnica está preparada para lidar bem com as dificuldades e vai inovando com base na aprendizagem. O que é que esta equipa tem a mais, além de muito amor à camisola, alguma imaginação e uma competência relacional fora do normal, sim. O Bento XVI é uma unidade de cuidados continuados especializada em pessoas com demência. Recebe regularmente estagiários e quadros das Misericórdias e IPSS interessados em conhecer a experiência e replicar o modelo. A Misericórdia de Pernes tem uma unidade dedicada a pessoas com demências. Cuidar com bondade é o lema do lar São João de Deus, que tem capacidade para 10 pessoas. São pássaros bonitos. Você gosta? Isto é sempre bonito. É sempre bonito e é sempre novo a cada dia. Maria sofre de Alzheimer. Os pássaros, os peixes e a horta são surpresas diárias quando falham as memórias. Hoje faz parte de um grupo de 10 utentes com patologias idênticas à sua, que estão neste lar São João de Deus. Uma unidade que nasceu da necessidade de acolher utentes que deambulavam no lar principal de Vila de Pernos. Segmentar cuidados e garantir um ambiente especializado, mas familiar, é o objetivo desta instituição. Nós, nessa unidade, praticamos precisamente isso. Um ambiente, como viram, um ambiente totalmente familiar, o mais familiar possível. Um ambiente em que as pessoas sintam segurança, onde as famílias tenham também o pensamento de que entregaram os seus familiares com um problema grave, que é as demências, e numa situação, em muitos casos, em que eles vêm totalmente cansados, porque são os cuidadores que não podem descansar. O lar organiza-se em função das preferências, gostos e vivências dos utentes. Mas existem rotinas que passam pela atividade física, estimulação cognitiva, animação sociocultural ou passeios no exterior. Todas elas têm um momento adequado. O exercício físico, por exemplo, é desenvolvido predominantemente pela manhã, porque é a altura em que as pessoas estão mais disponíveis para este tipo de atividades. À tarde, privilegiam-se atividades promovidas por uma equipa multidisciplinar. Nós temos um livro que se chama O Contributo de uma Equipa Comprometida e, de facto, essa equipa é o que faz toda a diferença nesta intervenção e naquilo que fazemos diariamente, que é proporcionar o melhor às pessoas que, de uma forma ou de outra, precisam desse apoio, dessa ajuda, dessa intervenção. Um compromisso da equipa, mas refletido também no espaço pensado ao pormenor. Um percurso sensorial, com pássaros, peixes e vasos com ervas aromáticas, onde as pessoas podem sentir cheiros, ver cor e ouvir sons. E são essas memórias que são trabalhadas por esta equipa especializada. Uma equipa que lida com a frustração de uma patologia irreversível, mas que sorri a cada momento recordado pelo doente, por perceber que a sua intervenção faz toda a diferença. A Misericórdia de Mogador desenvolveu um projeto pioneiro para os utentes do concelho.
Ter a Ideia é o nome do programa de apoio domiciliário que tem como objetivo atrasar a institucionalização do doente. O projeto Ter a Ideia da Misericórdia de Mogadouro é pioneiro e imprescindível para os utentes do concelho. Este é um programa que aparece contextualizado com a nossa região. Nós vivemos numa parte do país, do interior, em que o índice de envelhecimento da população é cerca de 3 vezes superior ao índice de envelhecimento nacional. E se a demência é um problema que surge com a idade, aqui temos o triplo do problema em relação ao resto do país. As demências são doenças neurodegenerativas, progressivas e incuráveis. Ou seja, aquilo que se pretende não é de facto fazer o milagre de ir à casa das pessoas curá-las, não, mas sim providenciar-lhes mais qualidade de vida de acordo com aquilo que acaba por ser a situação clínica que as famílias acabam por ter em casa. Um dos objetivos é atrasar a institucionalização, partindo do princípio que o utente está melhor na sua casa. Nos casos de demência, esta medida é crucial, pois o risco de agravamento de desorientação é grande quando o utente é retirado do seu espaço de conforto. E este projeto é constituído por uma equipa multidisciplinar. Aquilo que nós fazemos é uma pré-avaliação, em que toda a equipa está disponível a fazer essa avaliação. Só a partir daí é que vai haver uma estratégia para acompanhamento dos utentes. Habitualmente somos uma equipa, ¿no? Son los enfermeiros, a psicóloga, animadora y yo, que soy a neurologista, y la frecuencia varía un bocadillo dependiendo de las necesidades que van teniendo los doentes, ¿no? Hay doentes que conseguimos espaciar un poco más el acompañamiento, pues porque tienen más apoyo familiar o porque precisan menos, están en una fase menos avanzada, y hay doentes que precisan un acompañamiento más periódico. Eso vamos avaliando doente a doente. O trabalho com o cuidador é essencial. De certa forma, através do cuidador, que nós conseguimos melhorar também a qualidade de vida do utente. Primero tenemos que informarle de lo que es la demencia, ¿no? Tenemos que decirle pues, que la doencia es una doencia neurodegenerativa, que el doente va a estar cada vez peor. Tenemos que enseñarles a lidiar con las alteraciones de comportamiento, con las dificultades motoras, con los delirios, con todos los síntomas asociados a la demencia. Tenemos que prepararlos. É esse o nosso desafio, é isso que estamos a fazer, é isso que a equipa efetivamente está empenhada em fazer. O problema da demência afeta, como já vimos, cada vez mais pessoas. Embora ainda não tenha cura, cuidados adequados podem fazer a diferença. O médico Caldas de Almeida é o responsável da OMP para esta área de intervenção e falou-nos do presente e do futuro. Quais as questões críticas hoje relativamente ao fenómeno das demências em Portugal? As demências aumentaram muito em Portugal e em todo o mundo, não é? Com a evolução demográfica e o aumento de percentagem nas idades mais velhas, há muita gente com demências. A demência é a doença que mais impacto tem na própria pessoa e na família. Intervém imenso na família e intervém imenso nas instituições ou nos cuidadores, quer formais, quer informais. Portanto, eu diria que hoje em dia é um problema pelo número de pessoas afetadas e pelos efeitos colaterais. Qual o papel das misericórdias neste quadro? As misericórdias têm tido um papel há 500 anos como cuidadoras das necessidades que as pessoas têm. Neste momento nós elegemos claramente o envelhecimento como a nossa prioridade estratégica para os próximos 5 anos. Que estratégia será necessária para gerir o tema a nível nacional? A proposta da União é que, a nível nacional, deixemos de ter uma atitude reativa. Felizmente, hoje em dia,
Há muita gente com muitos anos e muito velho que tem uma vida ótima e que está em casa. E para esses o que é preciso é apostar claramente em ter em casa, usar tecnologias de informação, usar apoio domiciliar, enfim, permitir que as pessoas estejam em casa como nós gostamos de estar. E depois há os outros, são os que têm perdas funcionais ou cognitivas, e aí temos que ter parte profissional, muito profissional e muito adaptada às reais necessidades das pessoas. E é essa a estratégia da União. O que foi e para que serviu o Projeto Vidas? O Projeto Vidas vem enquadrado dentro deste plano global e o que nós achamos era que, concretamente, em relação às demências, precisávamos de saber, primeiro, o que é que se passava nos lares. E para isso criámos um grupo de 6 psicólogos que percorreram os lares com uma bateria de testes e foram validados por 2 neurologistas. E no fim nós podemos dizer o que sabemos. Sabemos que 78% têm defeito cognitivo e mais de 50% das pessoas dos lares têm demência. Portanto, os lares têm que ser instituições adaptadas à resposta à demência. Esta é a realidade. E depois temos um outro dado importante, é que 85% das pessoas que estão nos lares têm grande dependência física e têm mais do que 2 doenças crónicas. Era importante também ter uma unidade onde pudéssemos testar não só a parte da arquitetura ambiental, mas a parte das competências técnicas e principalmente o método de trabalho, criar um método adaptado. A que conclusões chegaram com esta experiência? A conclusão a que chegámos é que é fundamental, como eu disse há pouco, deixarmos de ser reativos. Nós temos que pensar antes o que é que vai acontecer e temos coisas preparadas para responder a isso. Em 4 anos, o que é que mudou na sociedade portuguesa relativamente ao tema das demências? Bom, em primeiro lugar, mudou claramente a percepção das pessoas de que este é um problema e a percepção do que é o problema. Há pouco tempo atrás, as pessoas falavam vagamente de demência, se confundiam demência com esquizofrenia ou com psicose, não se sabia que o Alzheimer era uma demência, portanto as pessoas misturavam, confundiam as coisas. Portanto, eu penso que a grande evolução que houve foi as pessoas perceberam que a demência é um problema real, é uma doença, e perceberam que é uma doença que nos invade a todos. A demência, de facto, alastrou na sociedade e as pessoas perceberam isso e, portanto, perceberam a premência deste trabalho que estamos a fazer. A Misericórdia de Ponte de Soura adaptou já 2 estruturas de lar para poder receber da melhor forma pessoas com demência. No seu interior foram adotadas as recomendações do Programa Vidas, da UMP, de modo a adaptar os edifícios para receberem pessoas com demência. Este edifício não passa despercebido em Ponte de Soura. Para alguns parece um hotel, para outros pode ser uma residência moderna. A verdade é que se trata de uma estrutura preparada para receber utentes com demência, anexa à unidade de cuidados continuados do Hospital Vaz Monteiro, propriedade da Misericórdia de Ponte de Soura. No interior foram adotadas as diretivas de arquitetura e decoração do Programa Vidas, que estabeleceu um conjunto de recomendações para adaptar os espaços às pessoas com demência. As mesmas preocupações foram tidas em conta na adaptação do Lar da Ponte, uma instituição mais antiga da mesma Misericórdia. Com a ajuda e orientação da equipa do Projeto Vidas, instalámos eletroímãs nas portas, ligados à CCD, à Central de Incêndio, com um devido dispositivo com código, em que permitiu que as portas estivessem sempre trancadas, mas que em qualquer momento qualquer funcionário as pudesse desbloquear. Nos 2 pisos do Lar da Ponte foi aplicada uma película autocolante na barra de apoio e na parede com uma sinalética que diferencia os pisos e facilita a orientação até aos quartos. Todas estas melhorias foram enquadradas pelo Projeto Vidas da UMP, que ajudou instituições e técnicos das Misericórdias a capacitarem-se para a área da demência. Depois da aprendizagem com a adaptação do lar, o conhecimento foi aplicado também na nova estrutura anexa à Unidade de Cuidados Continuados do Hospital Vaz Monteiro. Começámos a colocar também nesta nova arquitetura os extintores já dentro da própria parede, criando uma caixa para não ser um obstáculo para pessoas com demência. Também fizemos aqui a diferenciação entre pisos, também colocámos aqui os eletroímãs. Mas as transformações da estrutura física foram importantes. O maior ganho foi registado na formação técnica e emocional da equipa. Começamos a valorizar mais isto. Já fazíamos, mas começamos a valorizar mais, é saber exatamente o que é que o utente de antes fazia e o que é que ele gostava de fazer.
É o caso da costura. Estas senhoras podem já não recordar bem como se faz, mas só o facto de lidarem com uma atividade familiar transmite-lhes segurança e serenidade. Com a formação veio a consciência das especificidades da demência, em consequência foram alteradas as atividades e mudou a atitude face aos utentes. O resultado é menos stress e mais bem-estar. O conhecimento técnico especializado nas demências veio trazer algo de novo à intervenção social. Espaços melhorados, práticas mais adequadas e pessoas mais felizes. A doença não se cura, mas a vida fica mais doce. Este foi mais um programa A Vida dos Outros, hoje dedicado ao tema das demências e à forma como as várias misericórdias têm vindo a adaptar a uma doença com uma incidência cada vez maior. Muito obrigada pela sua atenção, siga-nos no YouTube e no Facebook e encontre-nos em www.ump.pt. Contamos consigo, porque a vida dos outros é também a nossa vida.